Shalom, amigos. Temos hoje a alegria de poder compartilhar três pessoas, eu incluído, lógico, que estamos preocupados de contar a verdade sobre o que é a cultura judaico-cristã e como é que como que começou essa história toda. Então, eu tenho comigo hoje o meu companheiro de caminhada, Alexandre Dutra, pastor Alexandre Dutra, o meu companheiro de aventuras, Benjamin Serber. O Benjamin está lá em Israel. O Alexandre está mais pertinho, está aqui em São Paulo. E a ideia é que cada um fale rapidinho o que veio parar, como é que veio parar aqui. Eu começo dizendo de que o Benjamin é um aventureiro, a gente já trabalhou juntos na obra, através das coisas que nós fizemos no canal Israel no Caminho, do Orla Goim, que é o Instagram do Benjamin. E eu tenho a alegria de ter compartilhado o estudo de quarta-feira com o pastor Alexandre, onde muito do que eu ouvi dele, do pastor Gilmer, é o que trouxe o Café da Berlina até hoje. Muito bem, Sam, eu tô no café faz anos também, né? Graças ao pastor Thomas, é assim que nós nos conhecemos, e sempre foi uma troca de experiência muito gostosa, ouvir ali as pessoas que falavam das suas experiências de vida, né, com Yeshua, com o Eterno, com as Sagradas Escrituras e o mundo dos negócios, a vida, né, profissional e também ali a vida pessoal e família. Então era um tempo muito gostoso, além do cafezinho, pão com manteiga na chapa, o pingado, ou um pãozinho de queijo. Sim, realmente foi um tempo muito precioso e graças a Deus que esse ministério continua. Já o Benjamin, a gente já se conhece também um bom tempo. O Benjamin alegrava o nosso encontro dos amigos de Sião no Kabbalat Shabbat, trazendo as halotes que a gente comia depois ali no Kiddush. Então era uma relação assim, não só, né, espiritual, né, de serviço ao Eterno, mas também da comunhão em volta da mesa. E quando ele decidiu voltar para Israel, nós, dos amigos de Sião, ficamos muito felizes, saber que ele estava voltando para Israel e tristes ao mesmo tempo, porque nós íamos perder aquela pessoa que trazia muita alegria e um tempo muito gostoso de comunhão nos encontros dos amigos de Sião. E o nosso ministério, como você disse, eu sou pastor auxiliar no Templo Batista de Indianópolis e sou diretor-presidente do grupo Amigos de Sião, fundado pelo pastor Thomas. Então, estou aí na sequência, dando continuidade. Peguei o bastão, estou levando aí na função de cumprir essa grande missão, que é levar mais crentes em Jesus, cristãos de um modo geral, a serem amigos de Sião, lutando contra o antissemitismo, combatendo, como a gente falou antes aqui em off, a desinformação ou a ignorância mesmo, não no sentido da pessoa ser bruta, mas ela não saber certos fatos e a sua relevância e importância dentro do contexto bíblico, histórico e profético, e às vezes acaba até tomando um posicionamento contrário ao próprio Deus, né? Uma vez que acaba se posicionando contra o povo de Deus, que é o povo de Israel, mesmo sem saber, mesmo sem ser essa a intenção do coração. Então, é parte do nosso trabalho e do nosso ministério, e é uma alegria estar aqui com vocês. Beni, agora é contigo. Shalom, shalom aqui desde Israel. Como meus queridos amigos já falaram, que alegria aqui estar com dois grandes amigos de caminhada, de ministérios. Aqui o Sami, que sempre estamos juntos aqui no Israel no Caminho. A gente aqui de Israel podendo participar de alguma forma, apoiar e fazermos vídeos de com vários temas que possa edificar a vida de quem nos assiste, quem nos escuta. Aqui estamos em Israel com também o Ministério Or Lagoim, Luz para as Nações, e também o Or Le Israel, Luz para Israel, podendo levar Yeshua aqui em Israel e podendo também fazer a ligação entre os crentes de Israel e os crentes do Brasil e brasileiros que estão por todo o mundo. E nosso querido também pastor Alexandre Dutra, como ele falou, nosso amigo dos Amigos de Sião, um amigo pessoal, sempre
que ele vem para Israel, a gente procura encontrar as caravanas dos amigos de Sião, que são muito especiais. E que alegria estar aqui com vocês para fazermos esse vídeo aqui explicativo. Meu querido Alexandre Dutra, pastor Alexandre Dutra, aventureiro Alexandre Dutra, você resolveu uma, numa pesquisa, você conseguiu desvendar um pouco de um misticismo. Jesus não era cristão, ele era judeu. Conta um pouquinho para nós o que te levou a essa pesquisa e como é que acabou isso virando um livro. Bom, esse foi, na verdade, um projeto de 10 anos, né? Em que eu vim maturando, trabalhando, fazendo as pesquisas, e esperando o momento certo para realmente trazer algo que tinha sido escrito, né, como um trabalho de conclusão de curso da Faculdade Teológica Batista, do Paraná. E aí chegou o momento que eu falei, opa, eu acho que agora está na hora da gente trazer isso para um livro e assim publicar e espalhar pelo Brasil todo, porque é um assunto que chama atenção, mexe muito, né, com todos nós, que são os ritos de passagem, né? Desde o nascimento, a maioridade religiosa, depois a gente pode usar esses tópicos, né? A fase adulta, o casamento, e depois a consequência natural da vida, a morte, o luto e a morte descortinando para a gente a eternidade. Tudo isso numa perspectiva bíblica, né, judaico-cristã, nesse sentido. E claro, Sami, quando eu fui buscar, porque esse é um estudo, ele é um estudo diacrônico, ou seja, ele vem de Gênesis a Apocalipse, né? Não é, eu vou e trago também como que a comunidade judaica celebra esses ritos de passagem hoje em dia, com alguns acréscimos, algumas coisas que são, né, introduzidas e que dá até mais um enriquecimento, explica também algumas questões das passagens bíblicas. E quando eu vou para os evangelhos, né, para as cartas, as epístolas, ali então é interessante porque a minha maior ilustração, não é? De todos esses ritos de passagem, incluindo ali a questão da morte, né? Chegando na morte e a eternidade, é justamente a pessoa de Yeshua. Ou seja, dentro total, como você disse aí, né? Dentro um total contexto judaico. E é impressionante como ele foi judeu desde o seu nascimento até a sua ascensão e vai voltar. Eu não sei como é que canta aí em hebraico um cântico antigo que nós temos aqui, Benjamin. Ele é o leão da tribo de Judá. Não sei se vocês têm alguma coisa assim nas Querilot, né? Do Messias, mas é um cântico muito lindo que diz que ele é o leão da tribo de Judá, ou seja, ele vai voltar como judeu da tribo de Judá. Então, essa é a parte assim que eu diria, respondendo aí a essa provocação do Sam aí que Jesus não era cristão, né? Claro que não, era do contexto judaico, né? Agora, é claro que nós temos seguidores de Yeshua, judeus e gentios, e daí o termo, né, de cristãos, que é o termo Christos do grego, que é simplesmente uma tradução de Machia do hebraico, que é ungido. E nisso cá entre nós, né? Nós estávamos falando em off também a questão da língua, o hebraico, né? Que você pode, palavra tefilá, que pode ser traduzida como reza ou oração. É interessante que no português a gente conseguiu transliterar, né, o termo Machia, que é, né, aportuguesadamente Messias. Então é rica a nossa língua também. Então, Jesus é o Messias, né? Como é que se passa isso em Israel, Beni? Bom, em Israel nós temos uma pluralidade também de culturas, de povos. A gente sabe que tem 10 milhões de habitantes em Israel, existem a maioria considerados judeus, mas também tem muçulmanos e outros tipos, drusos, beduínos, e a menor parte que são os judeus messiânicos. Eles apanham de todos os lados, né? Nós, então, aqui também, quando você fala em judeus messiânicos,
não são bem vistos pela maioria dos judeus. E aí tem essa questão, aí falam, judeus messiânicos, mas o que são cristãos? Aí você já vai para o lado de toda a história do cristianismo, e aí o pessoal já começa a falar de Inquisição, e aí a gente tem que quebrar todo esse pensamento, né, para você mostrar o Yeshua judeu e não o Jesus romano, né? Então já é uma dificuldade. E é muito interessante porque o pastor Alexandre Dutra ele trabalha esse livro mostrando para a maioria não judeus sobre a base da fé de Yeshua. Então é o outro lado, né? Aqui a gente quebra essa visão antissemita sobre Jesus, para mostrar o Yeshua verdadeiro, que não é tudo que fazem no nome dele que foi ele. As pessoas podem usar o nome de alguém para fazer algo, e não necessariamente é com o aval da pessoa, e foi isso que aconteceu com Yeshua, e é muito complicado isso. Então, o pastor Alexandre vai para o outro lado, que é muito importante, que é o lado também que o Olagoin faz, que é mostrar o lado de Yeshua e a base de Yeshua para as igrejas, para a raiz, né? E nisso eu fiz uma pergunta, se vocês me permitem, eu gostaria de perguntar algo para o pastor Alexandre. Em tudo isso, né? E hoje tem uma polêmica, muita discussão em todas as denominações, tem dentro das denominações, digamos, no Brasil, no mundo inteiro, mas olhando para o Brasil, você tem pastores, líderes, igrejas que olham mais para Israel, entendem Israel da forma correta, e outras que já têm dificuldade, né, teologicamente disso. E a gente sabe, o pastor Alexandre já fez debates e já participou de inúmeros programas em relação a isso. Então, esse livro trabalha muito isso, mostrando a base de Yeshua, a base judaica. A minha pergunta seria muito em relação a isso. Como que você vê o equilíbrio, como equilibrar o respeito das raízes da fé judaica, a base judaica, sem perder a centralidade de Yeshua? Como você trabalha tudo isso dentro das igrejas também, para mostrar a centralidade de Yeshua e ligado diretamente à fé judaica, a base de tudo. Muito bem. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o livro, né? O que que acontece? Como eu disse no início, esse é um projeto, né, que tem 10 anos e que saiu agora. E ele só saiu porque das pessoas que fazem a leitura nessa editora, ele falou: Olha, você deve publicar com a gente, me manda aí algum material que você tenha para publicar. E eu mandei, acho que uns 3 títulos, incluindo esse daqui. E ele falou: É esse que eu quero, é esse que eu quero publicar, porque isso aqui realmente vai responder uma dúvida, vai responder, né, perguntas, vai instruir os nossos leitores numa área que nem todo mundo aborda e que nem todo mundo conhece. Também tem esse detalhe. Não dá para exigir das pessoas que elas falem, que elas saibam, se elas não estudaram, né, se elas não leram, se elas não aprenderam, inclusive num seminário, né, tem pessoas que não abordam esse assunto. Eu trato esse assunto nos seminários onde eu leciono. Então, que eu fiz? Eu aproveitei e falei pro pastor Marcos Calisto, que é o que faz o prefácio aqui em cima, né? Ele é de origem árabe. Eu falei, então você vai fazer o prefácio. Justamente respondendo essa pergunta, esse mundo da fé que tem como centro Yeshua. E justamente para tirar essas arestas e deixar ali apenas Yeshua e a palavra, não é? Que é o que eu vou voltar já finalizando a resposta para a sua pergunta, Beni.
E também falei, agora falta eu ter aqui um judeu falando, de preferência um judeu que seja médico. E aí a nossa querida Zilda faz a apresentação do livro. Ou seja, ao ela ler, ela volta totalmente à sua herança judaica, né, à sua vivência judaica, e como médica ela pôde fazer uma leitura também assim mais aprofundada que eu queria, de alguém que é da comunidade judaica, de alguém que é totalmente fora da comunidade judaica, como o pastor Marcos Calisto, que é de origem árabe, é um especialista nessa parte do Islã, tem livros escritos, e ele fez uma leitura e ele gostou tanto que ele escolheu esse livro. E aí eu falei, então você é a pessoa certa para fazer o prefácio. Ele faz um prefácio maravilhoso. Aí, o que que acontece? Com o Marcos Calisto e a Zilda, eu falei, agora sim, né, eu sinto mais tranquilo em apresentar a minha pesquisa. E é claro, quando eu coloquei uma perspectiva judaico-cristã, aí foi intencional. Eu gostaria de usar um termo mais judaico, mas talvez poderia parecer algo que não reflete, né, justamente a compreensão das duas comunidades, entende? Ou seja, eu tive que usar esse termo para deixar bem claro e não ser assim uma ideia, será que ele tá querendo enganar quem? Então, eu deixei muito claro que é uma perspectiva judaico-cristã. Eu gostaria de ter colocado judaico-messiânica, né? Mas quantas pessoas dentro, né, do mundo cristão e cristão evangélico iriam entender? Ia ficar meio confuso. Então, eu acabei usando essa terminologia aqui. Então, o que que eu percebi, Benjamin? Que se a gente quer interpretar Sagradas Escrituras, e esse tem que ser o alvo tanto de judeus quanto, né, de crentes gentios, de cristãos, como a gente quiser nominar, ou messiânicos, tem que ser através de uma interpretação bíblica. A Bíblia tem que falar e mostrar para a gente que Deus, né, estabelece ali ritos de passagem em que ele mostra que a comunidade judaica, como diz o falecido Rabino Lan, que é uma das minhas fontes aqui, que o ser humano é um homus festivus. O ser humano gosta de celebração, gosta de festividade. E cá entre nós, não dá para ganhar nesse quesito da comunidade judaica. Não dá para ganhar disso. Existem festas bíblicas, festas históricas e tudo é momento de celebração. Pensa bem, nós vamos fazer um Brit Milá, né? No oitavo dia, pô, tem que ter festa, tem que ter uma comida, tem um rito. É bonito você ter um padrinho, você tem aquele momento, você tem toda aquela celebração. Ou seja, mas veja bem, isso aconteceu lá com Abraão e continua acontecendo hoje em dia. Então, a resposta que eu te daria é justamente essa: olhar para as Sagradas Escrituras numa perspectiva judaico-messiânica. Só assim a gente vai evitar os extremos, não é? Porque cá entre nós, eu concordo com a sua fala. Nós não somos nem de Roma, nem de Atenas, nós somos de Jerusalém. Tá entendendo? Que é muito mais profundo, muito mais rico. E aqui eu não estou falando que devemos desprezar a filosofia dos gregos ou que devemos negligenciar, né, a lei romana. Não, elas convergem, elas têm um diálogo. Mas a nossa centralidade para que todas essas coisas façam sentido é Jerusalém, de onde, né, nós temos a obra redentora do Messias, e vocês sabem, eu também, é de onde o Messias vai voltar e vai estabelecer o seu reino, o seu trono no Monte Sião, lá em Jerusalém, na cidadela de Davi, porque ele é um descendente de Davi, não mais como um cordeiro, né, como o cordeiro que era oferecido em holocausto, porque ele já fez isso lá no Monte Calvário. Ele vai vir agora para reinar como leão da tribo de Judá. Se a gente tiver essa centralidade das Escrituras, eu acredito, e pelo menos foi isso que eu tentei passar aqui no livro, em que a gente vai saber aquilo que é bíblico e como isso é celebrado na comunidade judaica e o quanto isso tem de ensino espiritual para os gentios cristãos, os judeus e judeus que creem em Yeshua. Porque foi o mesmo profeta Moisés que, ao instituir, né, a Brit Milá como revelação divina, vai falar da circuncisão de coração. Essa todos nós temos que passar, inclusive as mulheres, né?
As mulheres também passam pela circuncisão do coração, não outro tipo de circuncisão, jamais. Mas judeus, gentios e as mulheres, aqui dando esse destaque, porque vocês entenderam a questão da Brit Milá, né? Mas todos nós passamos pela circuncisão do coração, que é o que eu abordo aqui também no livro, nesse primeiro rito de passagem. Antes de você continuar, Beni, eu queria deixar claro de que nasci numa casa judaica, me criei numa casa judaica, mas eu só entendi que eu era judeu depois de conhecer Yeshua. Então, o que que Uau! acontece? O que que acontece? É justamente a falta de informação que nos chega através do judaísmo rabínico, né, aonde não existe o foco de Torá. E o que nós estamos querendo defender aqui nessa conversa é como é que você enxerga o ensino de Torá para a nossa vida, que Yeshua mesmo diz assim: eu vim para cumprir a Torá, eu não vim para mudar a Torá. Então, tem que ficar claro para quem nos acompanha de que este ensino é de uma qualidade diferenciada, ensino que vem de Deus, não é de homens. Tanto assim que nós sabemos de que a Bíblia, como todo, o Sefer Abritot, como o Beni gosta de dizer, o livro das alianças, é um livro completo de judeus para judeus. Oh, é isso mesmo. Então, é essa sensação de descobrir a judeicidade, se é, perdão a palavra maluca, que Yeshua nos despertou, né, Beni? Com certeza. Você buscar a sua identidade, não é verdade? E inserir o mundo todo, porque Yeshua é a luz das nações. Então, você tem que trabalhar essa questão, porque depois de um tempo, a maioria foram não-judeus. E como trabalhar tudo isso? Foi eu olhando toda aquela discussão dos discípulos de Yeshua e aquela organização, eu digo que não foi fácil. Se eu tivesse naquele momento ali, discussões, porque vieram gregos, idólatras, como falar para eles, e depois discussões, muitos acabaram querendo judaizar. Os próprios, teve discípulo de Yeshua da primeira cadeira, da primeira fileira, digamos assim, hoje, nos dias de hoje, que quis judaizar. Não acho que foi ele fez por maldade, mas acabou tentando judaizar. Isso é uma grande discussão. E aqui tem dois judeus messiânicos, crentes em Yeshua, que não buscam judaizar gentios, não judeus. Mas a gente sabe que é muito delicado isso, né? Porque hoje em dia nós e somos quando os judeus messiânicos estão inseridos dentro da comunidade judaica e dentro dos crentes também de uma maneira geral, é olhado como vocês querem judaizar, o que vocês querem fazer? E o próprio pastor Alexandre falou que pensou em colocar até o termo messiânico, acabou não colocando. Hoje o termo messiânico fora de Israel, ele é muito delicado, porque você vê hoje uma bagunça, né? Você vê hoje pessoas usando esse termo messiânico e judaísmo messiânico com uma mistura de judaizar e tudo isso que vocês têm visto hoje no Brasil e em outros países. Mas isso é muito interessante e é muito delicado, porque a gente tem que trabalhar todo dia com vários tipos de pessoa. O pastor Alexandre mesmo falou. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é o termo messiânico. É que no nosso mundo de que a gente trabalha com pessoas que conhecem Israel, muita gente, a gente acaba pensando que todo o movimento dos crentes conhecem Israel, conhecem essa estrutura, mas os cristãos, de uma maneira geral, evangélicos, muitos não têm uma proximidade tão grande. E a gente tem que todo dia trabalhar para quebrar essa,
essa falta de identidade, de entendimento em relação a Israel. E nesse pensamento, eu queria fazer mais uma pergunta, se vocês me permitem. É, é interessante que a gente vai trabalhando isso, as perguntas, e o pastor Alexandre pode trabalhar e desenvolver um pouco para as pessoas entenderem um pouco mais do livro dele. A pergunta é em relação às tradições judaicas. A gente sabe que judaísmo hoje é algo muito. A palavra judaísmo é muito vasto, né? Porque você tem a Torá, a base bíblica. Hoje, falar de judaísmo pode ser que não é a base bíblica, tem a Mishnah, o Talmud. Então, parece que tem muitas Torot, né? Mas, olhando para a base bíblica, quando por exemplo, falo em judaísmo, eu, como já fui ortodoxo e hoje, há mais de 20 anos, sou um crente em Yeshua, eu falo em judaísmo bíblico, digamos assim. Então, de que forma você, pastor, enxerga que as tradições judaicas, elas ajudam os cristãos de uma maneira geral, aqueles que creem verdadeiramente em Yeshua, a compreender melhor as escrituras? Muito bem, eu também entendo assim, bem, acho que nós, quando falamos sobre judaísmo, na verdade, nós temos que falar judaísmos, né? Colocar no plural. Eu gosto desse termo, eu também uso judaísmo bíblico, né? Eu prefiro também ser específico quando eu estou falando daquilo que está no Tanar, nas Sagradas Escrituras. Mas é interessante, porque quando eu fiz a questão do Bar Mitzvah, né, que é um dos capítulos, o que que eu percebi? Que a gente encontra muita informação lá no Kitsur Shulchan Aruch, né? Sobre o Baran, citou o Talmud, né, e outras coisas mais, e realmente, mas nas escrituras, como você falou, né, nas duas alianças das duas, né, duas leis, dos dois livros, das duas alianças, ahn, é impressionante que o exemplo de Bar Mitzvah eu encontrei justamente na narrativa pelo médico Lucas sobre Jesus, né? Sobre Yeshua, quando ele está com 12 anos. Quando a escritura dá uma data ou uma idade, não é aleatório. Ele está chamando a atenção para um fato cronológico, que deve ser considerado dentro desse contexto. Nós sabemos, ele está passando ali para a maioridade religiosa, que é dos 12 para os 13 anos. Então, é um evangelista que, segundo os estudiosos, é o único escritor que não é judeu, mas que era um prosélito, que cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que reconheceu Yeshua como Mashiach. E ele, como médico, ele está ali com um prontuário de Yeshua. Tá entendendo? E por isso que ele dá as datas importantes do bris de Yeshua. Ele cita a lei, inclusive. E aí, quando ele vai para os 12 anos, ele faz, assim, sem cerimônia nenhuma, ele diz: Olha, como é que perderam um menino lá em Jerusalém de 12 anos? Como assim? Por que isso aconteceu? Ora, se você não conhecer os costumes judaicos, a tradição judaica do rito de passagem da maioridade religiosa do menino judeu, você não vai entender esse texto, porque ele subiu na caravana com as mulheres e as crianças, no meio, enquanto os homens estão na frente e atrás, protegendo a caravana. Não vamos esquecer, né, que o Ali Babá já existia, né? O pessoal que assaltava as caravanas lá em Israel. É a realidade do mundo, né? Então, as mulheres e as crianças eram protegidas no meio e os homens nas pontas, tá certo? Agora, quando voltam, o José pensou, ele voltou com as crianças, né? E a Maria, a Miriam, né? Não, deve ter voltado com os adultos, com os homens, porque ele é um filho da lei, né? Ele é um bar mitzvah. E aí, quando que eles se deram conta disso? Na primeira parada, que aí as famílias se reúnem, né?
E cadê o menino? E aí, então, se quer saber, né, como que se dá isso, aí pode comprar o livro e ler essa parte. Mas, respondendo, né, não dá para entender certas passagens bíblicas nos evangelhos ou nas cartas, ou inclusive no Apocalipse, se a gente não conhecer a cultura judaica, também não só a cultura judaica, mas a cultura oriental, porque Israel está dentro desse contexto de Oriente Médio, né? Mas voltando aqui para costumes judaicos, se você não entender, fica difícil interpretar corretamente certas passagens do Novo Testamento, por exemplo. Pastor, amigo Alexandre Dutra. Realmente, em termos de qualidade de informação, é interessantíssimo porque você segue uma sequência bíblica, ou seja, você não está inventando a roda, você está indo atrás da fonte. A importância que eu vejo nesta nossa conversa é de que muitas vezes as pessoas teriam alguma dificuldade de, não, vou ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia. Então, talvez um livro desperta uma curiosidade que vai levar as pessoas à Bíblia. Então, eu gostaria de tomar a liberdade de dar o teu telefone de contato, Alexandre, que eu vou pedir para ser colocado embaixo das observações do vídeo, para que as pessoas te procurem. Estou certo de que você tem essência para compartilhar, porque esta conversa poderia ser uma conversa de horas e nós não queremos que os nossos YouTube espectadores queiram desistir antes de acabar. Então, gostaria muito, muito de te agradecer pela disponibilidade, te agradecer pelo carinho com o povo de Israel e que nós, cada um de nós, fazendo aquilo que nós estamos fazendo, possamos ser dignos embaixadores de quem nos enviou a abençoar o Evangelho. E nada mais é do que a conclusão, a essência da Bíblia. Porque a Bíblia começa falando de um Elohim, que não é de um Elohei, e ela encerra falando de um Elohim que também continua não sendo um Elohim, ou seja, é um plural. Então, é essa alegria que nós temos para compartilhar. A essência bíblica é uma única. Beni, o que a gente diz de gratidão para o pastor Alexandre Dutra? Para nós é um privilégio, como judeus e messiânicos, termos esse amigo de Sião que sempre está sendo usado pelo Senhor para fazer quebrar esse paradigma, essa falta de entendimento das pessoas sobre Israel. Ele que já viveu em Israel, já teve essa experiência com a família e tem autoridade para escrever. Que venham mais livros, né? Esse é o terceiro, mas que venham mais e mais. E estou te aguardando aqui em Israel. Amém, meus queridos. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Realmente, se deixar, a gente tem assunto aqui para mais de horas, como disse o Sam, mas a gente entende. E também, né, vamos deixar aí um mistério para quem quer aprofundar nesse tema, adquirir o livro, não é verdade? Ó, Ah, agora você já pegou o espírito judaico. Pronto. que bom. Benjamin, com a Bezrat Hashem, em novembro de 2026, estarei indo para Israel com uma caravana e vamos nos encontrar, ter um tempo de comunhão, como sempre. É sempre bom estar com você, andar com você em alguns lugares que os turistas, né, infelizmente, não vão, mas a gente sempre vai junto e isso é muito especial. Então, Sami e Beni, agradeço a oportunidade. Quem também quiser ir com a caravana Amigos de Sião para Israel, também pode me procurar. A gente faz essas caravanas, eu cuido da parte espiritual, tenho um irmão que cuida da parte administrativa e a gente procura estar nos lugares, meus queridos, que são bíblicos, históricos, arqueológicos e que tem a ver com a nossa fé, com a nossa crença e com aquilo que a Bíblia diz. E, claro, a gente sempre leva as pessoas para Israel para que elas voltem como amigos de Sião, né? E não como apenas alguém que foi fazer turismo religioso. Não, é muito mais profundo que isso. Obrigado, Deus abençoe, o Eterno abençoe ricamente a vida de vocês. Shalom. Shalom, shalom, pessoal. Muito obrigado. Falou.